Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje eu pensei de nós conversarmos um pouco mais sobre o Matrikarka e o que ele produz na sua vida. Matrikarka é parte dos 8 Charakarkas de Jaimini, é uma lição específica da astrologia Jaimini. Então, para nós entendermos o que essa expressão significa, nós temos que desmembrar a palavra. Matri do sânscrito é a forma plural da palavra matro, que significa mãe, e karka é indicador ou significador. Então, quando nós juntamos a palavra matrikarka, significa o significador da sua mãe. Vai ser um planeta que vai ocupar este posto. De maneira intuitiva, é o indicador da casa 4, porque Matrikarka é o 4º planeta com grau mais elevado em longitude de acordo com o zodíaco sideral Ayanamusha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. E caso você não saiba encontrar seu Matrikarka, assim como seus Charakarkas, assim como você não sabe montar o seu mapa astral pela astrologia sideral, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu mapa astral pela astrologia sideral, achar os seus 8 Charakarkas e, sobretudo, Matrikarka para você conseguir se situar melhor. Então, o Matrikarka é o indicador da casa 4. Então, ele é um planeta que guarda a profecia mais profunda em relação à sua mãe. Na minha opinião, o Matrikarka ele ainda é mais profético do que o próprio regente do signo que ocupa a casa 4. Então, além de representar a mãe, ele representa a linhagem maternal da sua família, representa o lar, a agricultura, veículos, comodidades, a felicidade emocional. Então, são todas as coisas que a casa 4 representa. Então, quando nós juntamos tudo, colocamos no Matrikarka, vai representar basicamente a mesma coisa. Dependendo de qual planeta que ocupa o posto de Matrikarka, ele vai fazer umas alterações nessa profecia. Existem alguns planetas que podem pleitear uma vaga de Matrikarka e alguns que não podem. Os planetas que não podem são os chamados planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, que foram descobertos depois da celebração da técnica de Jaimini, e eles são influências inconscientes, e os 8 Charakarkas, incluindo o Matrikarka, eles são influências muito conscientes. A mãe é um personagem muito consciente na sua vida, então eles não podem pleitear uma vaga. E nem o nó do sul da lua Ketu, que é conhecido na astrologia como libertador do plano material para se manifestar plenamente no plano espiritual. Então ele é Moksha Karka, é o causador de Nirvana, então ele não pode ser também Matrikarka, e por extensão asteroides, pontos matemáticos como Lilith ou parte da fortuna. Apenas os 8 planetas que vão do Sol ao nó do norte da Lua, Rahu, que podem ser Matrikarka. Então, dependendo de qual planeta ocupa esta vaga no seu mapa, ele vai dar significados particulares. Então, se você tem o nó do norte da Lua, Rahu, como Matrikarka, isso significa que a sua mãe é uma mulher visionária, à frente do tempo dela, e que é iconoclasta, que é mal compreendida, que é uma pessoa de extremos, pode ser cética, pode ser crítica de monarquias, do governo, da igreja, e uma pessoa que pensa fora da caixinha. Então, a sua mãe é uma pessoa difícil de manipular. Na verdade, é mais fácil ela manipular você do que ela ser manipulável, uma pessoa detentora de posses materiais e uma pessoa que tem enorme capacidade de manifestar os seus desejos no plano material. Então, a sua mãe pode ser uma fonte de riquezas na sua vida. Mas, na via negativa, pode ser uma pessoa de extremos e uma pessoa que pode ser duas caras. Ela pode dizer uma coisa na sua frente, mas nas costas fazer completamente diferente. Isso pode, de vez em quando, te aborrecer. Pode ser uma pessoa que, na vida pública, seja puritana e pelas costas utilize drogas para intensificar a realidade ou formas de intensificar a realidade. Se você tem o Saturno como Matrikarka, isso indica que a relação da sua mãe com você vai ser difícil. Na verdade, vai ser uma relação muito sofrida, pode ser distante, pode ser perpassado por capítulos traumáticos, e você pode ter medo da sua mãe pode ter medo de você, e a relação só vai melhorar depois que você passar pelo seu primeiro retorno de Saturno. Só que a mãe é uma pessoa prática, pragmática e bloqueada, limitada. Pode ser que ela venha de uma classe social menos favorecida ou que sofra de alguma doença,
ou que é uma pessoa simplesmente com uma mente limitada e você vai precisar aprender a amá-la do jeito que ela é. Pode ser uma pessoa rabugenta, aparentar ser um pouco mais velha do que realmente é. Se você tem Júpiter como matricarca, isso indica que a sua mãe é uma pessoa grande. Literalmente falando, ela pode ser uma mulher acima do peso, mas simbolicamente pode ser uma pessoa com grande capacidade de comportar informações. Pode ser religiosa, filantrópica, filosófica, rica, abençoada, sortuda, mas com uma tendência ao hedonismo. E também uma pessoa que, embora com um espírito filantrópico, mas dentro da família pode ser uma mulher egoísta e uma pessoa que gosta de ter as coisas para si. Então ela pode colocar ela mesma como prioridade na vida dela. Se você tem Marte como seu matricarca, isso indica que a sua mãe é uma personalidade alfa, pode ser uma mulher um pouco mais masculina, que trabalha numa profissão mais frequentemente exercida por homens, como policiais, forças armadas, só que é uma mulher de espírito esportivo, que gosta de competir, que tem uma inteligência mecânica, que gosta de resolver problemas. Pode ser uma advogada, pode ser uma pessoa que ganha a vida vencendo em litígios ou imbróglios. E é uma pessoa que pode ser impulsiva e com tendência a sofrer acidentes e até mesmo febres, queimaduras. Só que antes de eu continuar processando os planetas de acordo com o matricarca, eu devo fazer uma pequena observação. Vocês devem também olhar se você não tem alguma estrela fixa próximo do seu matricarca, sobretudo no máximo 3 graus de orbe. A partir de 3 graus de orbe para cima, a estrela ela perde o efeito. É a partir de 3 graus a 0 grau em que a profecia daquela estrela vai ser impressa na sua mãe. Então, se você tem matricarca em conjunção com Chit, significa que a sua mãe é uma mulher melancólica e também uma mulher que é sarcástica, que pode ser duas caras, que pode falar uma coisa na sua frente e nas costas fazer de maneira diferente, pode ser uma mulher distópica, altamente criativa, mas com dificuldade de discernimento da realidade, não tem muito discernimento de certo e errado. Se você tem Fomalhaut em conjunção com Matricarca, isso indica que a sua mãe é visionária, que pensa fora da caixinha, pode ser uma astróloga, uma mística, uma pessoa que vê muito à frente do tempo, só que ela pode trabalhar ou fazer parte de organizações secretas. Se você tem Altair em conjunção com Matricarca, sua mãe pode ser de ter uma audição muito sensível, pode ser uma mulher que gosta de ouvir muito você, pode ser uma psicóloga, uma boa conselheira e também alguém que é interessado em música, pode ser uma mulher que vive como professora de música. Se você tem o centro da Via Láctea em conjunção com Matricarca, isso indica que a sua mãe é uma pessoa vitimizada pela vida, ela pode culpar as outras pessoas pelas desgraças que acontecem da vida dela. Ela pode ter tendências a estudar demonologia, assuntos tabus e até mesmo consciência para alienígenas. Se você tem Antares em conjunção com o Matricarca, isso indica que a sua mãe pode ser da polícia, das forças armadas ou trabalhar para alguma inteligência. Se você tem Spica em conjunção com Matricarca, isso indica que a sua mãe pode ter sucesso da noite para o dia e muito domínio das massas, pode ser uma pessoa pop. Se você tem Régulos em conjunção com Matricarca, isso indica que a sua mãe é da realeza, pode ser descendente de pessoas importantes, pode ter sangue azul, pode ser aristocrática e uma pessoa poderosa e que tem influência política, então ela pode ser líder de algum movimento ou ser respeitada como líder dentro do ambiente de trabalho dela. Sua mãe é uma figura exemplar. Se você tem Betelgeuse em conjunção com o Matricarca, isso indica que a sua mãe é uma mulher livre, e é uma mulher que gosta de esportes, de cultivar o corpo, a aparência, que pode inclusive querer resolver as coisas através de confronto físico. Se você tem Aldebaran em conjunção com Matricarca, isso indica que a sua mãe é uma mulher detentora de posses materiais e pode ser uma gestora financeira. Se você tem, por último, para a gente voltar para os planetas, se você tem Algol em conjunção com Matricarca, isso indica que a sua mãe é uma mulher que pode sofrer de alguma doença difícil de tratar, que pode ser uma pessoa que, quando fica com raiva, pode perder a cabeça, pode ter tendências ao satanismo.
Se você tem Vênus ocupando o posto de matricarca, isso indica que a sua mãe é muito feminina, que é muito educada, que é bela, que é harmônica, estética, pode ser a amante das artes, cheia de cultura, repleta de beleza em volta dela. Pode ser uma pessoa que tem aversão a grosserias e injustiças sociais. Então é uma pessoa que se doa muito, pode ser uma amiga e uma pessoa que gosta que as coisas sejam equilibradas e justas. Se você tem Mercúrio como matricarca, isso indica que a sua mãe pode não aparentar a idade que ela tem. Ela, à medida que ela vai envelhecendo, parece que a idade mental dela vai regredindo, ela vai ficando cada vez mais jovem. Então ela pode ter espírito esportivo, gostar de fazer jogos, ser uma mulher que parece mais uma adolescente. Então vocês podem ser parceiros e ela é engraçada, ela é cômica, ela é humorística, ela é satírica, ela é boa em imitar as outras pessoas e ela pode ser uma exímia comunicadora, pode trabalhar com comunicação. Então a sua mãe é facilmente irritável através da comunicação. É uma pessoa inquieta, que está esparramada em todos os lugares. Se você tem a Lua como seu matricarca, isso indica que a sua mãe é uma pessoa que tem oscilações emocionais o tempo inteiro. Você não consegue entender o que está acontecendo com a sua mãe, porque constantemente ela está mudando as emoções dela, como se fossem as águas dos oceanos. As ideias dela também são bastante flutuantes, até mesmo a personalidade dela é muito flutuante, complicada, mas altamente maternal. É uma mãe muito protetora, muito amável, uma mãe muito presente e que gosta de prover calor humano e que tem horror à solidão. Então pode ser que ao longo dos anos, se você se casar, se você ter filhos, a sua mãe vai fazer parte da sua vida de algum jeito ou de outro. Pode ser uma mulher influente dentro de casa e na vida doméstica, só que ela pode ter uma tendência à manipulação emocional, altamente interessada em estudos da mente, só que ela pode utilizar de vitimismo para conseguir as coisas que ela quer. Se você tem o Sol como matricarca, isso indica que a sua mãe é uma pessoa que você não pode ficar muito perto, porque ela queima, ela é muito poderosa, muito segura de si e cheia de autoestima para dar e vender. A sua mãe pode ser uma líder de algum lugar, ela pode ser uma líder dentro de casa, pode ser uma pessoa que escreve as regras dentro de casa ou no ambiente de trabalho, é uma pessoa liderante, só que se você tentar ficar muito perto dela, você vai se queimar, então você tem que deixar ela brilhar por si só. Ela pode fazer o papel mais de pai, ser uma figura um pouco mais paternal do que de fato maternal. Uma outra maneira de olhar a influência da profecia em torno do matricarca é ver se você tem algum planeta fazendo um aspecto, sobretudo as conjunções são mais poderosas, conjunções envolvendo planetas pessoais, sociais, são muito importantes, mas na minha opinião, planetas transpessoais, eles vão imprimir influências muito profundas e até mesmo inconscientes na profecia em torno da sua mãe. Então, se você tem Urano em conjunção com matricarca, isso indica que a sua mãe é visionária, que a sua mãe é à frente do tempo, que a sua mãe é amiga. Pode ser menos mãe, mais amiga. Então, pode ser uma relação mais impessoal, muito livre, muito tolerante, que tolera as suas excentricidades. Uma mãe muito aceitadora, mas que também quer ser aceita. Pode fazer parte de organizações secretas ou de ONGs secretas, então pode ser cheia de amigos, cheia de segredos, pode ser inclusive uma mística voltada para astrologia ou mesmo uma mente científica, beirando o ceticismo, secularismo, laica, uma pessoa crítica de monarquias ou de igrejas, mal compreendida, iconoclasta. Se você tem Netuno em conjunção com matricarca, isso indica que a sua mãe é uma mulher altamente refinada e sensível, voltada para as artes, voltada para a cultura, mas com uma tendência ao escapismo. Então pode ser uma mulher que domina meios de escapar à realidade, pode ser literalmente viciada em alguma coisa, viciada em novela, em televisão, ou mesmo em moda, ou consumista, ou em casos mais extremos, ser viciadas em drogas como soníferos, coisas que ajudam a escapar dos problemas, e ela pode conseguir as coisas se fazendo de vítima, se fazendo de capacho, se fazendo de coitada, para você abrir seu coração. Então, quando menos você espera, ela vai lá e mostra-se uma leoa. Se você tem
Plutão em conjunção com seu matricarca indica que a sua mãe é uma mulher de sexualidade poderosa e uma figura controversa dentro da sua família. Ela pode ter uma vida perpassada de escândalos e pode ser uma pessoa que quer dominar e controlar você. Então pode ser uma pessoa que escreve as regras financeiras de como se administra financeiramente a fortuna da família. Então não queira se colocar no caminho da sua mãe, porque a sua mãe pode passar por cima de você. Uma outra maneira é vendo também a casa e o signo que contra o seu matricarca. Então, se você tem matricarca em Áries ou na casa 1, indica que o que a sua mãe vai afetar muito a sua imagem. Então, qualquer escândalo que acontecer na vida dela vai afetar profundamente a maneira que o mundo vê você e mesmo a maneira que você se vê. Se você tem matricarca em Touro na casa 2, a sua mãe tem uma relação extrema com dinheiro. Pode ser que ela não tenha dinheiro ou que tenha muito dinheiro, que não sabe administrar o seu dinheiro, que come demais, que é excessivamente materialista, que a vida começa na carteira e termina na carteira. Se você tem o matricarca em Gêmeos ou na casa 3, indica que a sua mãe tem uma relação extrema com comunicação e estudos. Pode ser semi-analfabeta ou a pessoa que detém mais as informações mais inusitadas possíveis, muita troca de comunicação. Sua mãe é facilmente irritável pela comunicação. Ela pode ser uma professora para você, então ela pode ser adepta de homeschooling, só que quando você cresce a situação pode se inverter, sua mãe pode virar aprendiz e você o professor dela. Se você tem matricarca em Câncer ou na casa 4, indica que a sua mãe é uma pessoa poderosa e influente dentro de casa. Ela pode ser a dona da casa, dona de veículos, dona de imóveis e ser uma pessoa provedora dentro da residência. Pode ser uma matriarca, uma verdadeira matriarca e influência na comunidade local. Então ela pode estar envolvida com religião local, com política local. Se você tem matricarca em Leão ou na casa 5, indica que a sua mãe é uma pessoa cheia de opiniões próprias, cheias de autoestima, de autoexpressão e pode ser uma pessoa envolvida em política e que não gosta de ter a autoridade intelectual dela desafiada. Se você tem o matricarca em Virgem ou na casa 6, isso indica que a sua mãe pode vir de uma classe desfavorecida, que pode ter sofrido, pode virar uma ativista por questões sociais, grupos desfavorecidos, pode sofrer de alguma doença, pode ser uma médica, curadora, enfermeira ou ser uma pesquisadora em tópicos a ver com saúde, ser amante de animais, envolver com causas de animais, de proteção de animais, ser veterinária, ou mesmo ser uma pessoa com a mente belicosa, que gosta de brigar com as pessoas e que é muito crítica na maneira que se desempenha atividades domésticas dentro da casa, e é uma pessoa que gosta de resolver problemas, que é uma mãe que você pode contar na hora de destruir inimigos. Chame a sua mãe, que ela vai ajudar a destruir seus inimigos. Se você tem matricarca em Libra ou na casa 7, indica que a sua mãe pode ser uma estudante de leis ou pode trabalhar com leis, pode ser juíza, pode ser uma pessoa que tem representação jurídica forte, uma mulher altamente educada, polida, cheia de influência social, que pode influenciar massas, e uma pessoa que odeia injustiças. É uma pessoa que gosta de olhar o lado das outras pessoas. Se você tem o matricarca em Escorpião ou na casa 8, indica que a sua mãe é uma mulher detentora de poderes ocultos e de recursos secretos. Então ela pode ser uma pessoa que domina a sua vida ou que escreve regras dentro de casa e ser uma mulher que consegue as coisas de maneira muito misteriosa. A personalidade dela pode ser desconhecida ou misteriosa para você mesma. Sua mãe pode ser uma mulher cheia de segredos, que esconde muitas coisas de você, mas a vida dela vai ser perpassada por escândalos e por várias transformações de identidade. Se você tem o matricarca em Sagitário ou na casa 9, indica que a sua mãe pode ser uma exímia estudiosa da espiritualidade, da filosofia, da teologia, ou simplesmente uma acadêmica, uma pessoa intelectual, uma pessoa que gosta de educação, de livros. Então ela pode ser uma professora para você, mas a situação pode se inverter. Ela também pode ser sua aprendiz. A sua mãe pode ser fazer um papel mais de pai na sua vida do que de fato de mãe. Então ela pode ser uma pessoa que molda a sua ética, pode ser uma pessoa ligada em universidade ou ligada em viagens para o estrangeiro, ser uma mulher muito ligada em culturas estrangeiras. Se você tem
o matricarca em Capricórnio ou na casa 10 indica que a sua mãe é uma pessoa que está mais fora de casa do que dentro. Ela pode ser uma mulher de carreira, então ela pode desde pequeno colocar você para ser cuidado por uma babá ou ser cuidado pela avó, ser cuidado por uma outra pessoa, até mesmo por irmãos, pelo pai, porque ela é ambiciosa e ela pode trabalhar para o governo, ela pode ser influente dentro do governo, ser funcionária pública, ou ela pode trabalhar para uma empresa, ela pode ser gestora, pode ser uma mulher empreendedora, uma mulher muito prática. E também voltada para o comércio. Se você tem o matricarca em Aquário ou na casa 11, a sua mãe está repleta de amigos e de pessoas em volta dela. Ela pode ser uma mulher muito influente nas redes sociais, pode ser voltada para atividades de grupos, como partidos políticos e organizações secretas e ONGs secretas. Então, a sua mãe pode ser uma mulher cheia de segredos, cheia de ligações secretas, ligações perigosas. A sua mãe pode ser uma mulher mal compreendida, à frente do tempo, visionária. Pode ser menos mãe e mais uma amiga sua. Pode ser muito tolerante em relação às suas excentricidades. Pode ser uma astróloga, pode ser uma mística, pode ser uma pessoa de mente científica e que gosta de estudar, mas bastante difícil de mudar de opinião. Se você tem o matricarca na casa 12 ou em peixes, isso significa que a sua mãe gosta de viver em reclusão, altamente empática, altamente refinada, muito sensível, só que uma pessoa aproveitável, facilmente aproveitável, pode ser um capacho e ela pode ter a energia dela desmembrada sempre que ela fica muito tempo na companhia de várias pessoas. Então é importante que a sua mãe seja mais afastada da sociedade ou que ela fique mais tempo sozinha. Ela pode ter tendências escapistas, como vício em novelas ou mesmo em televisão, ou em casos mais extremos, em remédios que ajudem a escapar à realidade, como soníferos, nembutais, barbitúricos. Mas é uma pessoa que é uma ligada na espiritualidade, uma mística. Ela pode ser ligada em culturas estrangeiras ou em terras estrangeiras, cheia de imaginação, pode passar um tempo ausente no estrangeiro ou te apresentar culturas estrangeiras. Uma outra maneira também de você ver o seu matricarca é qual nakshatra que ocupa o seu matricarca, porque de acordo com aquele nakshatra que o matricarca ocupa, vai dar mais algumas indicações da profecia por trás da sua mãe. Então vamos supor que seu matricarca esteja em Punarvasu. Então isso significa que a sua mãe é uma mãe exemplar, porque a divindade de Punarvasu é Aditi, que é a mãe dos sóis. É a divindade que representa a mãe cósmica. Então ela pode ser, a vida dela pode girar em torno da maternidade, em torno de nutrir emocionalmente as pessoas. Uma mãe nota 10. Então você deve, por último, mas não menos importante, olhar o desdobramento do matricarca. Para isso você deve consultar como está o matricarca no Navamsha. Às vezes ele pode estar num outro aço, pode ser o matricarca no Navamsha. Você deve olhar o signo, a casa, os aspectos que ele faz e também a divindade associada ao nakshatra em que o matricarca se encontra no Navamsha. Então com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o matricarca. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Tchau!